Apocalipse e Daniel. No primeiro momento eu digo, eu vou falar sobre Apocalipse e Daniel. E realmente Apocalipse e Daniel têm algumas coisas em comum. As pessoas. Os dois eram judeus, apesar de viverem com quase 800 anos de diferença de um para o outro. Mas tinha uma outra diferença entre eles, era que Daniel era de uma linhagem nobre e João era pescador. Outra diferença entre eles é que Daniel viveu o tempo todo fora da sua terra. Daniel foi eunuco na corte de Nabucodonosor, segundo a informação que nos traz o livro de Jeremias. Ele foi um homem influente na corte dos reis de Babilônia, do rei da Pérsia. Já João não, João era um homem simples. João era um pescador, filho de pescadores. Morava numa das regiões mais simples do seu país. Morava na Galileia e era um pescador. Mas os dois tinham uma coisa em comum: os dois eram jovens quando começaram o seu ministério. João era um menino quando começou o ministério com Jesus. João devia ser assim como Pedro Arthur, devia ser assim, nessa faixa de idade do Pedro Arthur. Quando a gente imagina Jesus e os apóstolos, a gente sempre tem aquela imaginação dos filmes e das pinturas que foram feitas na Idade Média, que não retrata a realidade dos evangelhos. A gente vê Pedro sempre como alguém bem idoso. Claro que Pedro ficou idoso, mas quando Pedro andava com Jesus, Pedro era jovem. Pedro devia ter um pouco mais do que o Ronald. Vocês estão entendendo? Jesus tinha 33 anos. E Jesus devia ser o mais experiente deles. Então João era jovem, Daniel também muito jovem, quando começaram o seu ministério. E todos dois viveram longos anos. Longos anos. Daniel conseguiu atravessar a queda do Império de Babilônia, a queda, os anos de exílio, que foram 70 anos. E João também viveu muito, muito. Todos eles sofreram perseguições. Nós estamos lembrando aí da história de Daniel na cova dos leões, dele e dos amigos sendo submetido a pressões de toda a natureza. João também. João foi muito perseguido. Conta a tradição que João foi para a ilha de Patmos, porque jogaram ele dentro de um caldeirão fervendo, de óleo incandescente, e ele se manteve intacto. Então eles tinham coisas em comum. Mas o que é mais em comum dos dois era que os dois eram profetas. E Deus escolheu a revelar aos dois o futuro do mundo. Deus escolheu em momentos diferentes da história revelar aos dois o que iria acontecer no tempo do fim. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Então nós vamos hoje aqui, a gente não vai ter tempo para fazer uma longa pregação, mas hoje nós vamos usar a Bíblia. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos ler um pouquinho o livro de Daniel. Nós vamos usar muito a Bíblia nesta noite. Livro de Daniel, no capítulo 7, verso 9. Ou melhor, deixa eu... Capítulo 7, verso 10. Verso 10. Capítulo 7, verso 10. Tem uma coisa interessante nesse versículo que me encantou muito. Aqui tem algo profético e que a gente prega muito pouco sobre isso. Eu vi muito pouca pregação sobre esse assunto que nós vamos estudar hoje à noite. Todos encontraram? Amém. Diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele.
Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Que visão fantástica essa de Daniel. Daniel conseguiu ver o trono de Deus e o julgamento dos homens. No verso 9, ele continua falando da sua visão. Ele diz assim: continuei olhando até que foram postos os tronos. Aqui ele está olhando o céu. E o ancião de dias se assentou. O ancião de dias representa Deus. Está vendo Deus? Que coisa linda. Sua veste era branca como a neve. Branca, no tempo de Daniel, no tempo antigo, era a cor da pureza. Você sabia por que é que quando o sujeito está disputando um cargo na eleição, ele é chamado de candidato? Quando, e na Roma antiga e na Grécia, os cidadãos de bem estavam disputando cargos para o Senado romano, por exemplo, eles vestiam roupas brancas, cândidas, para que as pessoas, quando vissem, dissessem assim: olha, ali vai um candidato. Porque a cor branca representava pureza, mas representava também autoridade. Por isso que ele diz aqui, ó, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. E ele coloca o fogo nessa cena. O fogo, ele tem uma dimensão profética. O fogo, ele faz duas coisas. A primeira coisa que o fogo faz é destruir. O fogo destrói, incinera. Quando eu sou magoado, quando eu tenho alguma coisa no meu coração que eu não consigo resolver, quando eu quero dizer algo para alguém, às vezes, e eu não estou perto e nem também estou preparado para falar, sabe o que eu faço? Eu escrevo uma carta. E nessa carta eu digo tudo. Depois eu ponho a mão na carta, oro a Deus e creio. Sabe, aquele sentimento vai embora. Nunca mais eu volto a sentir. Interessante, né? Por isso que eu gosto de sempre, uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, queimar esses pedidos de oração que fica aqui naquele gasofilascozinho. É importante isso. O fogo, o que é que ele faz? Ele queima. O fogo destrói, mas também o fogo purifica. No começo da minha vida, eu morei numa região de garimpo. Eu fui para o Amapá, morava na capital, no Amapá, e naquele tempo tinha um garimpo. Cansei de ver os garimpeiros que chegavam do interior da floresta com ouro. É um pedregulho. Você não sabe o que é aquilo, é pedra, e pedra, um pedregulho. E aí você coloca aquilo num cadinho e submete a uma temperatura altíssima, vai a 1000 graus com aquele maçarico. Toda aquela impureza vai embora e fica o ouro brilhando. Quando ele está brilhando, parecendo um raio de sol, é porque ele foi purificar. O fogo purifica. Essa é a outra função do fogo: purificar. O calor purifica. Por isso que ele fala aqui que no trono tinha fogo, porque o fogo destrói, mas o fogo também purifica. O fogo purifica. Outra coisa que eu achei interessante aqui é que ele, quando ele coloca essa situação aqui no final do versículo 10, ele coloca uma coisa que me foi muito afável. Eu notei que eu tenho uma certa, pelo menos uma coincidência com Deus. Eu fiquei tão feliz. Deus gosta de livros.
e abriram-se os livros. Tem livros no céu. Deus gosta de livros. Quando Ele vai tomar as decisões relacionadas ao futuro da humanidade, das pessoas, Deus consulta os livros. Então, numa dimensão profética, hoje eu quero estudar com vocês os livros do juízo. Um dia eu quero estudar sobre os livros do céu, mas hoje nós vamos estudar sobre o livro do juízo. São 3 livros, os livros do juízo, porque aqui é uma cena do juízo. Aqui Deus está sentado no seu trono. Aqui diz que tem miríades, miríades, são milhares e milhares de milhares, milhões, mais que milhões de anjos e livros. E diz que abrem-se os livros. Quais são os livros que serão abertos nesse dia? Que eu e você vamos estar lá. Independente do que tenhamos feito aqui ou não, nós vamos estar nesse dia. E ele diz aqui o seguinte, que abriram-se os livros. O primeiro livro que vai estar no juízo é o livro da vida. O livro da vida. Apocalipse 20. Vamos para Apocalipse 20. Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 12. Interessante que aí nós vamos ver falar do livro da vida. Olha o que ele diz aí. Vi também os mortos. Aqui já não é mais Daniel que está vendo, mas é João. 800 anos depois, vendo a mesma cena. Nós não vamos reler, mas se você lê a cena em Daniel, você lê a cena em João, você lê a cena em Ezequiel, é a mesma cena. E ele vai dizer aqui, vi também os mortos. Parece que é a continuação do que a gente estava lendo lá em Daniel. Vi os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Porque no livro da vida é onde está escrito as nossas obras. Interessante que no Salmo 69, no verso 28, o salmista vai dizer que nós podemos ter o nosso nome excluído do livro da vida. Isso é triste. Ter o nome excluído do livro da vida. Olha o que ele fala aqui no capítulo 21, no verso 27. Ele diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos do livro da vida do Cordeiro. Aqui ele está falando da cidade santa de Nova Jerusalém. Para estar lá, tem que estar escrito no livro da vida. Tem que estar escrito no livro da vida. Interessante que, se nós voltarmos um pouquinho lá em Daniel, se nós voltarmos aqui no livro de Daniel, e nós formos um pouquinho na frente, no capítulo 12, na última parte do capítulo 12, verso 1, diz assim: será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, no livro da vida está escrito todos aqueles que serão salvos. E como é que eu tenho meu nome escrito no livro da vida? E você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. O nosso nome é escrito no livro da vida quando a gente se converte. É o primeiro passo para ter o nome. O que é uma conversão? Uma conversão é uma mudança profunda do nosso interior. Uma conversão, ela não é possível só pela nossa vontade. É Jesus agindo na nossa vida. E a gente precisa estar muito em espírito de oração, porque muitas vezes aquelas situações que a gente imagina que não é o agir de Deus,
Às vezes é um agir de Deus. E às vezes Deus está trabalhando naquele coração onde você menos espera que Deus esteja trabalhando. Por isso que quando você vai para algum lugar, e naquele lugar é ensinada a palavra de Deus, ou naquele lugar se cultua a Deus, não foi você que foi Deus que lhe levou. Às vezes as circunstâncias usam até pessoas de Deus, interessante isso, para impedir o agir de Deus. Mas sempre que você está onde se fala do amor de Deus, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe, que levou você. Então, para que a gente tenha um nome escrito no livro da vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar por um processo de conversão e se batizar. Se converteu, se batizou, o nome está escrito no livro da vida. E aí você tem que lutar agora com a ajuda do Espírito Santo para que o seu nome não saia do livro da vida. Agora, para que você lute que o seu livro não saia no livro da vida, você vai ter que manter o seu nome em 2 livros. E nós vamos ver os 2 agora. O segundo livro é o livro memorial. É o livro das memórias. Malaquias, no capítulo 3, verso 16, está escrito esse outro livro. É o livro de memórias, é o memorial. É lá onde está escrito, registrado no céu, a memória da minha e da sua vida. Olha o que diz aí no verso 16 do capítulo 3. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um quê? Escrito, havia um livro diante dele, para que os que temem ao Senhor e para que os que se lembrem do seu nome. E o que é que está escrito no livro memorial, no livro de memórias? Só falta 18 minutos, não vai dar tempo mais eu fazer a fundamentação de cada coisa, mas eu vou aqui descrever mais ou menos para vocês o que é que está escrito lá no livro. Primeira coisa que está escrito no livro do memória é as tentações que você resistiu. Amém? Amém. Aquela tentação, não tem às vezes aquilo que o coração bate forte, queima, e você quer fazer aquilo, mas você sabe que é errado, e aí você resiste. Foi escrito lá no livro de memórias. O livro de memórias não é de qualquer pessoa, é de Deus, e está no céu. Outra coisa, o mal que você conseguiu vencer, está escrito no livro de memórias. Que coisa maravilhosa. Quando eu era jovenzinho, e a Aline era pequenininha, eu tinha uma babá, para a Aline. Essa babá era o pai dessa menina, ele bebia, e lá no norte tem um negócio de vender os filhos, né? Vender as filhas. E ele era uma pessoa viciada em álcool. E um dia ele teve um encontro com Jesus, mudou a vida, se transformou, virou outra criatura. O livro dele está escrito no memorial de Deus, porque ele venceu o mal. Outra coisa que está escrito no livro de memórias é as palavras de compaixão que você fala. Olha, gente, quando tem alguém sofrendo, quando tem alguém passando por lutas, a palavra de compaixão que você dá para ela vai ficar escrito no livro do céu, no livro de memórias. Às vezes você nem pensa, às vezes você faz e você esquece. Você está entendendo? Porque para Deus aquilo é importante. É importante, porque vai direto para o coração de alguém. E quando chega no coração de alguém, chega no coração de Deus, porque Deus está no outro. Não importa como seja o outro, Deus sempre está no outro. Por
principalmente naquele fedido, caído na estrada da vida, às vezes envolvido com situações que a gente tem até nojo, mas Deus está lá, esperando que alguém vá lá e resgate a presença de Jesus naquela pessoa. Por isso que a palavra de compaixão, outra coisa é o ato de sacrifício. Alguém que se sacrifica em prol do outro, em prol da família, está no livro de Memórias. Outra coisa que está no livro de Memórias é todo o sofrimento suportado. É difícil sofrer, não é? A gente fica querendo a resposta, por que é que está sofrendo? A gente não quer sofrer, mas todo o sofrimento suportado, ele vai para o livro memorial de Deus. Está lá. Toda lágrima que você derramou, está lá, no memorial de Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendi que as lágrimas são águas que estão no trono de Deus, que servem para lavar a alma humana. Por isso que eu, quando dou estudo bíblico, ou quando eu estudo, eu só fico feliz e contente quando eu vejo o caboclo chorar, porque significa dizer que o Espírito Santo tocou naquela vida. Eu já dei estudo bíblico com pistoleiro. Gente, essa criatura chorava, desesperado, arrependido, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai botando, vai tocando no coração, vai afinando as fibras do coração, vai transformando, vai mudando, vai purificando. Por isso que está escrito no livro de Memórias. Todo sorriso que você fez alguém sorrir também está no livro de Memórias. Por isso que o marido e a mulher só devem dormir de noite se tiver algum tipo de problema durante o dia, depois que se perdoar, der um sorriso para o outro, porque vai lá para o memorial de Deus, viu? Vai lá para o memorial de Deus, vai lá para o livro de Memórias. E todo gesto de fraternidade, todo abraço, toda visita que você fez. Vocês sabiam que na Bíblia, enquanto eu estava preparando esse estudo, eu encontrei 49 versículos sobre recompensa pelas obras que você faz? Essas obras aqui não é a obra de esmola. Essa obra aqui, a qual Jesus se refere e que está escrita nos livros, é nada mais, nada menos do que a sua ação através do fruto do Espírito que vai nascer no seu coração. Isso que é a obra. Às vezes uma palavra, um olhar, um segurar na mão, um levantar. Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, o João fala que Jesus fala que nós seremos recompensados pelas coisas que nós fazemos. Em Mateus 12, 42, Jesus fala, que é Jesus falando, ele diz que se alguém der um copo d'água, o que é um copo d'água? Por amor dele, esse copo d'água terá recompensa eterna. São pequenas coisas que fazem parte da vivência cristã, que nos mantém no livro da vida. Para eu me manter no livro da vida, eu tenho que conhecer aqui o livro de Memórias. Mateus 16, 27, é o próprio Jesus que diz que quando ele voltar, ele vai nos recompensar segundo as nossas obras. Por isso que o poeta escreveu assim, olha, nem tudo ou nada é secreto. Nada é secreto. Na vida ninguém faz nada escondido. Essa verdade é um fato. Toda ação e todo ato lá no céu é percebido. Todo gesto de bondade, de caridade feliz, cuidado de fraternidade, tudo aquilo que se diz, toda atitude de paz, um carinho, uma oração, o mal, o bem que se faz, uma atitude fiel, um gesto de compaixão, tudo anotado então nos livros que estão lá no céu. Essa é uma verdade. E o
último livro do juízo é o livro da morte. Nós vamos encontrar em Jeremias, no capítulo 2, no verso 22, ele diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoe potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Isso é terrível. É terrível. Potassa, salitre, nada disso é capaz de limpar a alma quando você deixa que o seu nome seja escrito no livro da morte. E o que é que faz com que o seu nome seja escrito no livro da morte? Primeiro, toda palavra má, toda palavra frívola, toda palavra frívola. Mateus 12, de 36 a 37, anota para você ler isso. Jesus fala que nós vamos prestar conta com Ele de toda palavra frívola que nós fizermos. Toda palavra frívola. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente com aquilo que a gente fala para o outro. E a gente fala para aquele que convive com a gente, que vai para o livro da morte. Se a palavra de compaixão vai para o livro memorial, a palavra frívola, a palavra má vai para onde? Para o livro da morte. Todo ato egoísta vai lá para o livro da morte. Porque o egoísmo é o contrário do amor. O contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é egoísmo. O ódio é uma das consequências do egoísmo. O amor é o altruísmo. É você se abrir para entender o outro, entender a vida, acolher, ter cuidado. O egoísmo é você pensar só em você. É você pensar só em você. O dever não cumprido. Olha, terrível isso. O dever não cumprido também vai estar lá no livro da morte. E toda palavra de maldição. Por isso que a gente tem que ter cuidado o que a gente vai dizer. Eu repreendia muito quando eu pastoreava as igrejas, quando eu via a mãe dizer assim: olha, pastor, esse menino é danado, não pode dizer isso. Esse menino, ele é um menino esperto, né? Esse menino é um menino mais saudável, mas nunca dizer. Tem palavras que a gente não pode falar. Nós vimos aqui o sermão do domingo passado, foi trazado sobre essa coisa, a bênção, né? Então, assim como existe a bênção, existe também a maldição. Depois o pai ou a mãe ou a pessoa não entende por que aquilo aconteceu. Veja o que falou. Outra coisa é a ira que você alimenta. Aquela raiva que você vai alimentando a vida toda. Está lá. Está lá. No livro da morte. E as más intenções. Tem gente que é mal intencionado, que faz as coisas justamente com malícia para prejudicar. Está escrito no livro da morte. Se o livro de memórias nos coloca dentro do livro da vida, vocês já viram aqui que o livro da morte nos remove do livro da vida. Eu não sei como está a sua vida, mas eu pergunto a você nessa noite, examinando o coração, você está no livro da vida? Você quer vir para o livro da vida? Se você sente que você não está no livro da vida, Deus está chamando você. Deus está chamando cada um de nós. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida, eu já estou encerrando aqui a minha pregação desta noite, que a gente pensa que é normal, é do cotidiano da vida. Mas quando o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração, a gente vai sentir que realmente aquilo era algo que não estava nos colocando no livro da vida. Eu, quando era criança, os mais antigos aqui, acho que o mais antigo sou eu mesmo, mas antigamente tinha posto de bicicleta. Você já ouviu falar nisso? O país era mais pobre, as cidades eram menores. Então você alugava bicicleta.
sujeito botava lá 10, 20 bicicletas, você via, hoje não dá para fazer isso, viu? Era o sujeito lá em casa a bicicleta, né? Mas o sujeito lá alugava a bicicleta, pegava a bicicleta, saía e fazia as coisas que tivesse que fazer, depois voltava, devolvia, entregava a bicicleta, e essa bicicleta você pagava o tempo que você ia. Eu lembro que eu era um adolescente ainda, eu devia ter 12 anos mais ou menos, eu aluguei uma bicicleta. Aluguei para passear, eu não tinha bicicleta, aluguei para passear na cidade. A minha cidade era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, e tinha a rua principal, ela era uma descida. E eu não sabia que a bicicleta não tinha freio. E aí eu vinha descendo, né, e a bicicleta começou a correr. Eu tinha aprendido a andar de bicicleta há pouco tempo. E vinha atravessando a rua um cidadão da minha cidade, que tinha um restaurante vizinho, inclusive a panificadora do meu pai. Esse cidadão, as pessoas na cidade tinham medo dele. Achavam que ele era uma pessoa valente, que tinha sido policial. E ele tinha uma cara muito assim fechada. E ele vinha com a garota dele nos braços. E eu, quando via ele atravessando a rua com o menino nos braços, eu apertei o freio da bicicleta e nada. E eu fiquei sem saber o que fazer e bati nele. Aí bati nele, na menina da bicicleta, caí. Quando eu me levantei assim meio assustado. Você imagina um menino pequeno? Aí disse assim: me perdoe. Se perdoou não. E falou alto, bem alto: a sua felicidade é porque eu não estou armado. Porque senão ia dar um tiro em você. Imagina aquilo com um menino. Eu fiquei morto de vergonha. Eu peguei a piscina, eu não sabia o que fazer. E eu não contei para minha família, não contei para meu pai, não contei para ninguém. E passei a alimentar um sentimento ruim em relação a essa pessoa durante muitos anos da minha vida. Interessante que naquele tempo eu era, dentro dos meus padrões, eu era um menino bom. Eu queria ser padre. Eu era até um menino bonitinho, mas eu não namorava porque eu queria ser padre. E eu fui para o seminário. E eu rezava muito, lia a Bíblia. Mas quando eu me lembrava dessa cena, uma coisa se mexia dentro de mim. Me dava aquela raiva, aquele sentimento de revolta, aquela vergonha, tudo aquilo isso chama-se ressentimento. E passaram-se os anos. E sempre que eu ia de férias para a minha cidade, quando ele vinha, se eu fosse caminhando aqui e ele viesse na mesma calçada, eu ia para outra calçada. Porque eu não conseguia, não falava, eu não dava bom dia, não dava boa noite para ele, eu não falava com ele. E o tempo foi passando. Eu já tinha saído do seminário, já tinha conhecido a Lucinha, já tinha casado, já tinha 2 filhos já. E aquele sentimento continuava no meu coração. E um dia eu estava de férias na minha cidade e vinha descendo com minha mãe. A minha mãe era um anjo de bondade, de ternura, todo mundo na cidade gostava dela. Era uma pessoa que ela vivia para fazer o bem dos outros. E eu vinha descendo com ela, eu gostava de andar abraçado com ela. E quando eu vinha assim abraçado com ela, ele vinha caminhando na mesma calçada, eu digo: e agora o que eu faço? Porque se eu largo a minha mãe e vou para outra calçada, eu vou ter que explicar para ela. Mas se eu fico aqui, eu vou ter que dar bom dia, eu vou ter que falar com ele. E ele foi se aproximando e eu também, meu coração foi pulsando. E quando ele foi chegando pertinho de mim, eu disse: boa tarde, seu marido. Quando eu disse assim, ele olhou para mim e deu o sorriso mais bonito que eu já vi na vida. Boa noite, excelência. Boa noite, doutor. E baixou a cabeça assim. Como é que está você? Como é que está a família? Como eu estou feliz por você falar comigo. E me abraçou. Naquele momento foi como se alguma coisa se partisse assim dentro do meu coração e eu pudesse fazer uma reflexão profunda dos anos de minha vida que eu passei alimentando um sentimento que era só meu, não era meu. E hoje, vendo, eu vi que o meu nome estava escrito no livro da morte em função daquela situação que eu alimentei tantos anos. Eu não sei se tem alguma coisa que te faz pensar que o seu nome possa estar em algum momento escrito ali. Eu não sei. Mas por um momento ou por outro, às vezes a gente tem.
Mas eu sei também que você quer que o seu nome esteja no livro da vida. Nós vamos fazer aqui um ato de fé agora, para que essa profecia de Daniel e de João não seja uma coisa vazia, nem na minha vida, nem na sua. Eu quero chamar você para vir aqui para frente agora. Eu quero chamar você para vir aqui para frente agora. Venha para aqui, dê um passo.